Hoje a gente vai falar por que é tão complicado se comunicar, se relacionar, não só nas redes sociais, mas se comunicar, se relacionar de forma online, né? Então esse é um tema que é um grande barato, como o Vinícius falou, minha atuação está muito mais em marketing e vendas, mas esse é um tema que dominou minha pauta nos últimos tempos e dominou a pauta de todo mundo, eu vou mostrar um pouco disso. E as palestras que eu tenho feito muito em cima desse tema, que aflorou por conta de algumas coisas que a gente vai ver já. É assim, não vou falar de currículo, o Vinícius já falou, falar de currículo é chato, quero só falar aqui dos meus parceiros, realmente agradecer a todas as empresas que eu tenho me conectado e trabalhado e feito atividades tão bacanas. Aí a Agência Incandescente, né, a agência quando eu estou aí, eu falo Incandescente, é difícil você estar próximo dali e não adorar Incandescente, né? Então é um grande barato poder estar mais uma vez nesse evento aqui com vocês e pela Agência Incandescente, uma empresa aí que a gente trabalha tanto. Fortix, sim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre a Fortix, mas agradecer todos os Fortickers também, toda a Fortix que tem apoiado aí o trabalho, de ter feito coisas muito legais lá com eles também, e aí todos os outros parceiros que acompanham o meu trabalho. Mas vamos lá, a gente tem um tempo aqui super bacana para falar. O negócio é o seguinte: os meios de comunicação online tomaram conta das nossas agendas, certo? Cara, você pode achar que um pouco mais ou que um pouco menos, mas a grande realidade é que se comunicar de forma online tomou conta da nossa agenda. Seja pelas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, seja nas calls, né, nas reuniões online, isso, todos nós, nesse meio online, olhando aqui um pouco da galera, muitos prestadores de serviço, muitos consultores, muitos empresários aqui, a gente tem trabalhado de forma online, tem trabalhado de forma home office, né? Estava contando hoje, é meu 219º dia, né? Há 219 dias atrás, inclusive com a Agência Incandescente, com a Fortix, a gente estava tomando a decisão de colocar 100% dos times em home office, e desde lá 220 dias. Então, é muito interessante isso. E o que a gente vê nessa questão do que é online, né? Do que é internet, a gente olha muito pelo seguinte: ferramentas diversas, a gente está no Teams, está no Slack, está no WhatsApp, está no e-mail, está no RD Station, então muitas ferramentas disputam a nossa atenção, muitos canais de comunicação disputam a nossa atenção, então a gente tem também WhatsApp, Facebook, telefone, presencial, então a nossa mente está bugando por conta da quantidade de coisas que a gente tem que olhar ao mesmo tempo, por conta da quantidade de coisas que a gente tem que prestar atenção ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tem uma questão de sigilo muito importante no meio online, né? Quem está acompanhando aí minimamente a Lei Geral de Proteção de Dados, ou mesmo antes dela, quando a gente falava do GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, então todo o sigilo da informação que a gente usa, que a gente manipula dos nossos clientes, todo o sigilo da nossa informação, né, do quanto a gente, não só pelos cadastros que a gente faz, mas pelo comportamento que a gente coloca nas redes sociais, o quanto isso é diverso nesse momento online. A gente está falando também sobre algoritmos e inteligência artificial, né? Então, vou dar uma dica ali daqui a pouco de um documentário que, se você não viu, você tem que ver, e que fala muito disso. Então, a inteligência artificial, ela trouxe uma diversidade, absurdamente, uma complexidade na nossa vida que a nossa mente não estava preparada, né? Os algoritmos das redes sociais trouxeram uma diversidade muito grande sobre tudo isso. Mas a internet, como diz aí um dos palestrantes aqui de hoje, que é o Cristiano Santos, né? Ele fala: a internet não é uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas. Pessoas com seus dilemas, com as suas possibilidades, com as suas impossibilidades, com as suas capacidades e incapacidades. Atrás de todo esse arcabouço tecnológico que a internet traz, nós temos pessoas se comunicando. E é dessa questão da pessoa que a gente não pode se desgarrar. E aí, antes de continuar, lógico, assim, quem aqui, vou até aqui o pessoal que está no chat e tudo mais, quem aqui assistiu o Dilema das Redes, que está lá no Netflix? Pode colocar, eu assisti, o que eu achei, pode colocar aí até para a gente dar uma olhada. Cara, assim, eu assisti 2 vezes, a primeira vez que você assiste, você dá uma bugada quando ele começa a perceber o quanto de engenharia social é feito em tudo isso. Mas eu não vou ficar dando spoiler para quem não assistiu. O pessoal lá incrível, tudo mais. Renatinha Botura, Camila Listal, que legal que vocês estão aqui. O Douglas. Então, vai assistir. Ricardo assiste, é muito legal. Então, ele fala de toda essa diversidade. Por quê? Porque ele trata disso aqui. No final das contas, nós todos somos pessoas conectadas nessa internet. E nós
seres humanos, sem novidade nenhuma, somos seres sociais. Por que nós somos seres sociais? Pode perceber, 99% das coisas que você faz na sua vida fazem muito mais sentido quando você está em conexão com outras pessoas. Né? Tudo que a gente fala e todo o movimento profissional, social, de amizade, familiar, ele faz sentido quando a gente se conecta com as pessoas. O problema é que boa parte das vezes nós somos convidados, eu ia usar a palavra forçados, mas nem sempre somos forçados. Nós somos convidados a conviver com pessoas completamente diferentes de nós. E esse é um grande desafio do mundo. É a gente conseguir conviver com gente tão diferente. E aí eu vou contar um caos para vocês. Estava no shopping esses dias, antes da pandemia, tinha uma reunião, eu fui almoçar, tinha uma reunião logo em seguida com um cliente, e terminei de almoçar em direção ao meu carro no estacionamento e passei em frente a uma camisaria. Uma camisaria que eu já tinha visto aquela camisaria lá, naquele corredor do shopping, mas tinha uma camisa de cor forte, uma cor incrível, vibrante, uma cor intensa, uma cor, sabe, bonita demais. E eu visto ou roupa muito clara ou roupa muito escura, mas aquela cor daquela camisa me chamou muito a atenção. Eu estava até meio atrasado, mas decidi entrar lá para ver aquela camisa. Entrei, uma moça muito simpática me atendeu. Pois não, senhor. Eu falei, ó, queria ver aquela camisa, aquela de cor forte, de cor vibrante. Falei, aquela mesmo. E ela falou assim, qual o número do senhor? Eu falei, número 2. Pegou a camisa, veio, velho. Sabe aquela camisa que quando você veste, ela faz assim, ó. Eu me olhava no espelho e falava, como eu não tinha comprado uma camisa de uma cor tão linda como aquela? E foi um grande barato em tentar sair da loja, comprei em 10 minutos. Se a camisa não tivesse amassada, acho que eu tinha saído da loja com o vestido com a camisa. Aí eu pergunto para vocês, eu falei a cor da camisa? Não falei, né? Coloca aqui no chat aqui qual é a cor que vocês acham que era essa camisa. Coloca aí só para eu saber aqui uma questão de vocês. Dessa história aqui, ó, roxo, vermelha, laranja, vermelha, lilás, vermelha, laranja, ó, muito vermelho e laranja. Olha, muito vermelho e até muito o seguinte, ó, púrpura, nossa, esse é Fernando Lessa. Depois você vai me ensinar qual é a sua cor púrpura. Olha só, então percebe? Eu não falei toda a informação para vocês. Eu dei um pedaço da informação e deixei vocês imaginarem o resto. É isso que a gente faz na nossa comunicação. E isso joga por terra uma frase que a gente às vezes usa muito, que é aquela assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Basta nada, basta nada. Sabe por quê? Porque eu falo a metade, deixo você entender a outra metade do jeito que você quer, depois ainda viro para você e falo, você não me entendeu. Esse é o grande desafio da comunicação. Cada um de nós tem um jeito muito particular de compreender a informação e por isso que cada um de nós tem um jeito muito particular de reagir aos estímulos, de reagir às situações. E é isso que faz a diversidade da comunicação, seja ela feita online, seja ela feita no presencial ou por outros canais. Até aqui, beleza? Por que a gente entra no seguinte? Poxa, Hugo, até agora você só trouxe confusão, cara. Começa a desatar esse nó que você está atando aí pra gente. E aí onde eu trago o seguinte, talvez alguns de vocês conheçam, talvez outros não. Eu gosto muito de uma técnica, de um assessment de perfil comportamental que chama DISC. O DISC, William Moulton Marston, lá no meados do século passado, ele desenvolveu um teste de perfil comportamental que separa mas que caracteriza as pessoas em 4 grandes tendências. Eu vou falar rapidamente sobre essas tendências e vou deixar também um link para vocês fazerem o teste gratuito do DISC, tá? É lógico que se vocês conhecerem um profissional de recursos humanos, um profissional de um coaching que faça esses assessments e te dê devolutiva, que faça um teste mais completo, fique à vontade, que é muito legal. Eu já fiz um monte de assessments, vou comentar sobre isso daqui a pouco. E o William Moulton Marston, ele comenta o seguinte sobre o DISC, vou passar aqui rapidamente de uma forma resumida. Ele fala que os 4 grandes perfis do comportamento humano passam mais ou menos pelo seguinte: alto D, dominante, faca na caveira, pé no peito, ele vai lá e resolve a parada. Com ele não tem esse negócio de tititi, ai, mas isso aqui, aquilo ali, não tem emoção no trampo para ele. Se ele precisar vir para você e falar na tua cara o que ele acha de você, ele fala numa boa. E depois ainda te chama para tomar um café. Esse é o alto D. Do que ele gosta? Eles são ativos, competitivos, exigentes, a característica deles. Do que eles gostam? E direto ao ponto. Comunicação franca e feedbacks imediatos. Eles não fogem dessas questões. Do que eles não gostam?
Eles não gostam de comunicação lenta, de discursos longos e de falta de proatividade nas ações. Só algumas das características. Ao longo do que eu falar aqui, você vai ver que você vai identificar tanto o seu temperamento em algumas dessas características e o temperamento das pessoas à tua volta em algumas dessas características, beleza? O segundo perfil é o alto I. Alto I é o influente, bom de papo, bom de contar história, falante, se expressa com as mãos. Você quer deixar o alto I calado, você vai lá e amarra o punho dele, certo? Então, o alto I é extrovertido, gosta de contar papo, as pessoas gera uma impressão otimista sobre ele, favorável, é bom de conduzir, de trazer as pessoas junto, convencer as pessoas do que deve ser feito. Esse é um pouco do alto I. E olha só, se algumas das principais características dele, né, que são extrovertidos, falantes e otimistas, do que eles gostam? Eles gostam de comunicação amigável, eles não gostam de ser maltratados, não gostam de ser tratados de forma rude, eles gostam de receber atenção, quando eles estão falando, eles gostam que as pessoas os ouçam. Ele gosta de histórias, de causos, de exemplos. Do que ele não gosta? Ele não gosta de rigidez, de grosserias e de não se sentir valorizado num contexto de comunicação. Vamos ao terceiro item, muitos de nós também somos do terceiro, que é o estável. O estável é o de boas. Bom, fala muito menos, ouve muito mais, mas quieto, concentrado, um excelente ouvinte, se concentra no que está fazendo no momento, desenvolve habilidades mais profundas, com maior complexidade, gosta de terminar o que começa, certo? Ele dificilmente ele vai te atrapalhar, porque ele também não gosta de ser atrapalhado. É aquele mais... Ele chega no ambiente que ele não conhece ninguém, ele mapeia tudo, entende as pessoas, entende as regras e toca o barco dentro daquelas regras, certo? Ele gosta de... Por isso que o alto S vem do inglês, stability, ele gosta de estabilidade nas relações. Quais são as principais características dele? São calmos, são prudentes, são reservados, excelente aos ouvintes. Do que eles gostam, então? De serem ouvidos, olha só, porque ele fala menos, então quando ele fala, ele também gosta de ser ouvido. Ele gosta de ter o seu espaço preservado e respeitado. Ele não gosta de invasão de privacidade. Do que eles não gostam, então? Certo? Eles não gostam de serem apressados, tomar decisão de forma apressada ou ficar sob pressão. Esse é o alto S. E no quarto quadrante, quase pleonasmo isso, certo? Temos o alto C. O alto C é dos mínimos detalhes, super detalhista, super preciso, gosta de explicações completas, faz as explicações completas. Ele gosta de dados, de detalhes, de regras, de normas, de processos. Se não existem processos no trampo, ele vai lá e faz os processos, porque ele entende. Quando a gente coloca as coisas dentro de uma determinada regra, é ali que fica tudo muito legal. Então, quais são as principais características dele? São detalhistas, cautelosos, tomam decisões com muita cautela e são críticos, muito críticos com relação ao trabalho dos outros. É o típico perfil que, assim, você pode fazer um trabalho incrível. Se você mostrar para ele, ele vai achar meia dúzia de erro no que você fez. Do que eles gostam, então? Detalhe na informação, explicações completas, eles gostam de nível de excelência alto, certo? Do que eles não gostam? Superficialidade, explicações mal dadas ou principalmente erros que seriam fáceis de serem corrigidos. Eles detestam isso. Então, olha só, falando um pouco mais aí sobre a questão do DISC, pensa assim, ó, esses dois de cima aqui hoje são excelentes para processos, eles gostam e fazem processos com muita naturalidade. Esses dois de baixo aqui gostam muito de pessoas, de relacionamento com as pessoas. Os dois do lado esquerdo são excelentes iniciadores de tudo, os do lado direito são excelentes finalizadores. Então, o D e o I é aquela turma que tem meia dúzia de livro e que começou a ler e não terminou nenhum. O C e o S é aquela turma que, assim, você deu alguma coisa para ele fazer, deixa ele fazer até o final. A treta está nos perfis cruzados. Acho que vocês estão conseguindo ver aí meu mouse. É mais ou menos assim. Esse aqui, o alto D, olha para o alto S e fala assim, nossa, meu, que bicho lento, cara, você é louco, velho. Quando eu for morrer, eu vou pedir para ele trazer a morte para mim, que vai demorar uns 6 meses ainda mais para eu morrer. O alto S fala para o alto D assim, bicho bruto, credo, esse aqui, cavalo, vem aqui, fala um monte na nossa cara, depois ainda vem, vamos tomar um café? Que café, meu, vocês vamos almoçar? Que almoçar, meu, você acabou comigo, me detonou, agora vem falar de almoçar? O alto I fala, olha para o alto C
e fala assim, ô bicho chato, velho, nossa, você tá louco, tudo no detalhe, tudo no tititi, mano, deixa rolar, tá bom assim, não fica achando pelo em ovo. O alto C olha para o alto I e fala assim, tem compromisso com nada esse aí. Porque ele vem, fala, depois quem tem que fazer tudo sou eu. Por que eu trouxe essas questões aqui pra gente? Abaixo aos rótulos, abaixo às culpas, porque as pessoas não fazem o que fazem com a gente por sacanagem. Às vezes muitas vezes na comunicação a gente se coloca no papel de vítimas, achando que as pessoas estão fazendo o que fazem com a gente de propósito, e isso não é verdade. A mente delas está preparada para lidar com as situações de um jeito ou de outro. E isso não as fazem melhores ou piores do que a gente. Tudo que a gente falou aqui não é para trazer um melhor ou um pior, um certo ou um errado, mas entender que a diversidade de comportamento humano é extrema. E enquanto a gente fica longe desse assunto, a gente fica sempre gerando ruído na comunicação. E a gente tem uma maior dificuldade de realmente ter empatia com as pessoas. Então, as pessoas não fazem o que fazem com a gente por sacanagem. E elas têm dificuldades, talvez um pouco diferentes, mas num grau de intensidade muito parecida com as nossas, certo? Elas têm dificuldades como a gente tem, elas têm facilidades como a gente tem, e a gente precisa compreender um pouco melhor esse processo para começar a se comunicar com as pessoas de uma melhor forma. Quer fazer o teste do DISC? Está aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas está ali bit.ly/DISC grátis, é um teste simples, legal, de um consultor que eu conheço. Faz lá, é de graça, você vai gostar, mas eu te convido a não só fazer um teste mais completo, se você quiser, um teste com um profissional que consiga te dar a devolutiva, que é muito importante. Se você, por exemplo, está dentro de uma empresa e quer fazer para toda a galera da empresa, se você quer fazer entre os teus sócios e cruzar os perfis, é fundamental para você começar a compreender quem são essas pessoas que estão do teu lado e por que vocês têm algumas facilidades de comunicação e algumas dificuldades. Então é bem legal. Então bit.ly/DISC grátis, vale a pena. Agora eu vou dar um lance para vocês. Já fiz diversos assessments. O que me pegou desprevenido na qualidade e de como ele mostrou como eu sou, pasmem, foi mapa astral. Né? Então eu sou um geminiano, geminiano inteiro, certo? E assim, se depois vocês quiserem, inclusive, eu me peçam que eu passo o contato da minha astróloga para vocês. Mapa astral não é horóscopo, são coisas diferentes, e é muito legal como o mapa astral tem essa capacidade de dizer extremamente como você é e qual é a tua relação com o mundo. Se você se interessa por assunto, me procura lá, né, nas redes sociais, como você falou, assim, me acha como Hugo palestrando, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Beleza? Mas aí vamos voltar para o assunto comunicação. Então nós temos basicamente aqui, quando a gente fala, comecei a compreender perfis de comportamento, comecei a compreender o meu perfil de comportamento, como é que eu uso dos canais de comunicação para conseguir desenvolver uma melhor comunicação com as pessoas. Aqui a gente começa a falar então que existe comunicação em canal forte, comunicação em canal fraco. Legal? Tudo que a gente vai falar aqui é de algumas características desses tipos de canais de comunicação e o porquê que eles vão enfraquecendo ao longo do caminho. É lógico que o mais forte é o presencial, certo? Então, eu estou na tua frente, você está me vendo, você está me ouvindo, o meu gestual, o meu comportamento, os símbolos dessa comunicação eu estou entregando para você, certo? Símbolos dessa minha comunicação eu estou entregando para você, então é muito importante quando a gente olha para isso, no presencial realmente dificilmente você vai conseguir superá-lo. Mas aí tem todos os outros. É claro que a reunião online com câmera ligada é um que cola ali nesse processo. Porque eu não estou presencialmente na tua frente, mas você está me vendo, você está vendo minhas expressões faciais, você está vendo como eu estou interpretando a informação. Por isso que eu sempre falo nas empresas pelas quais eu passo, façam reuniões online com câmera aberta. Na Incandescente, por exemplo, isso é lei, né? As pessoas sempre fazem reunião com câmera aberta por conta disso. Porque é lógico que vai enfraquecendo o processo. Quando eu vou para a reunião online sem câmera aberta, eu só estou te ouvindo. Ainda tem a dinâmica da informação, que você fala, eu ouço, eu falo, você ouve, mas eu só estou te ouvindo. Mas já é bem mais fraca. E aí, um pouco mais ali perto dessa nossa fronteira, chega ali, então, o telefone esquecido, jogado às traças,
né? Despriorizado o telefone, mas muito importante ainda na comunicação, né? Vou até pedir aqui para a galera que está no chat aqui, ó, olha, tem um I aqui, tem um C, beleza, aqui eu pedindo algumas coisas, vou até perguntar aqui, quem aqui está assistindo a gente que adora receber uma ligação telefônica? Eu vou melhorar essa pergunta. Quem aqui está com a gente que não gosta de receber ligação telefônica? A gente esqueceu do telefone, cara, e ele é muito importante na nossa comunicação. Porque olha aqui do lado da comunicação, olha, ó, eu adoro, obrigado, Éricles. Você, cara, olha, o Éricles lá de Cajazeiras, diretamente de Cajazeiras, da Paraíba. Que legal esse cara. Olha, então, olha só, agora aqui na comunicação fraca, a gente começa a entrar em outros canais, certo? Vídeo é legal, você está me vendo, você está me ouvindo, mas a gente não tem mais a dinâmica da comunicação. Depois só vai descer na ladeira, gente. Os instant messengers, a gente gostaria tanto, olha lá, WhatsApp, todo mundo gosta de receber, todo mundo adora, e esse é o lance, ó. A gente adora isso aqui, ó, instant messenger. O que é instant messenger? WhatsApp, Facebook Messenger, Direct do Instagram, todos os inboxes da vida. A questão é que a gente usa eles errado. Vou dar dicas daqui a pouco de como a gente pode usar eles certos. Na verdade, eles deveriam estar lá perto da comunicação forte. Mas como a gente manda mensagens super rápidas e acha que as pessoas vão conseguir compreender a gente completamente só com kkk, nós nos colocamos numa roubada. Quem aqui já arrumou briga, nada a ver, no WhatsApp? Simplesmente porque você não entendeu direito o que o outro falava, ou respondeu uma coisa achando que estava certo, achando que estava sendo bem compreendido, e todo mundo te compreendeu de forma errada. Esse é o dilema do Instant Messenger hoje. Olha, tá vendo? Toda uma pessoa já começa a responder aqui. Cara, não gosto de receber ligações, gosto de falar com pessoas diferentes. As pessoas não se comunicam mais, Cristiane trouxe exatamente isso, Cristiane. As pessoas colocam meia dúzia de palavras no WhatsApp e acham que isso é comunicação. E esse é um dos grandes problemas do ruído que a gente vê na comunicação hoje. E olha só, para descer a ladeira final aqui, e-mail. Tem gente que hoje usa e-mail como se fosse o WhatsApp, não te dá nem um bom dia, não te fala nem um oi, nem assina o e-mail, escreve uma frasezinha e te manda. Se fosse para mandar isso por e-mail, mandava pelo WhatsApp, que era melhor. E-mail continua sendo um e-mail, ele continua sendo uma carta. É uma carta eletrônica, então explique o que você quer no e-mail, descreva o que você quer no e-mail, porque é assim que o e-mail seja feito. E no final, claro, as postagens nas redes sociais. Quem nunca aqui fez uma postagem, um comentário, achou que estava pimpão naquele comentário, recebeu um monte de crítica porque as pessoas não te compreenderam. Exatamente, o Diamond está aqui com a gente, acho que o home office ajuda nisso. E Diamond, exatamente, olha só, exatamente por essa questão do home office, eu vou trazer aqui agora as dicas para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, para começar, entender o conceito de transbordo da comunicação. Hoje a gente está fazendo a comunicação nesse sentido aqui, a gente às vezes pega a comunicação no canal mais forte e leva ele para o canal mais fraco. Você liga para a pessoa lá, dá para mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Cara, mas eu tô com você no canal mais forte de comunicação, que a gente se entenderia muito melhor. Por que eu vou para o WhatsApp, cara? A gente está nesse sentido, isso está errado. Porque quando, na verdade, a gente devia estar nesse sentido aqui, ó, enriquecendo a comunicação. Então, se alguém... E essa é a lei. Gente, eu pararia a palestra aqui se o tempo tivesse acabado, tá? Porque a lei é... Deu treta num canal de comunicação mais fraco, migra para o mais forte. Deu treta aqui no e-mail, deu treta no WhatsApp, migra para o telefone, migra para uma reunião online, se puder, migra para o presencial. Então, é nesse sentido que a gente tem que tratar a comunicação. Às vezes a gente fica brigando com as pessoas no WhatsApp, brigando com as pessoas em comunicação por texto, quando na verdade a gente devia puxar o telefone e falar com elas. Segunda questão é assumir o omnichannel na vida das nossas empresas, como o Vinícius estava falando, né? Realmente lá na Fortix a gente desenvolve muito isso, então tem diversos conteúdos lá sobre comunicação no site da Fortix, a gente tem feito uma jornada de conhecimento muito legal. Hoje, inclusive, eu vou sair daqui para terminar uma palestra lá, a 22ª palestra que a gente está fazendo lá.
E o que a gente fala? Na Fortix, todos esses canais de comunicação que vocês estão vendo aí em cima, o cliente ele tem que ter a mesma experiência em todos eles. Não, quem decide é o cliente. Quem decide qual é o canal de comunicação que quer falar com a tua empresa é o cliente, entendeu? Então é isso que a gente tem que... Ó, o Cristiano chegando por aqui. Fala, Cris, tudo bom? Olha só, Cristiano já Hugão, na área. sem cortar Oi? sua palestra, o Cris estava interagindo bastante com a gente lá pelo YouTube, e aí a gente avisou o pessoal vir para o Zoom que dava para interagir, para te acompanhar. Putz, fantástico. Assim, o Cris é um queridaço. Cris, eu falo assim, eu acho que deve ter uns 3, 4 Cris ao mesmo tempo. Deve ter um que responde no e-mail, outro que responde nas redes sociais, porque a abrangência e o cuidado que ele tem com as pessoas é demais. E teve, inclusive, com a gente lá na Fortix, o Cris, recentemente. Então, o que a gente fala na comunicação omnichannel? Quem manda hoje na comunicação da tua empresa, quem demanda onde ela tem que estar, é o cliente, não é mais você. Por isso que você precisa estar preparado em todos esses canais, centralizado numa mesma plataforma para dar uma mesma experiência. Se estiver interessado sobre isso, inclusive a agência Incandescente é parceira da Fortix, se você se interessou por isso, só conversar com o Vinícius, com a Juliana, com a Milena, time do comercial da Incandescente, que eles direcionam aí o teu atendimento lá pelo pessoal da Fortix, beleza? Olha só, então aqui, quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa entender que a comunicação omnichannel, a gente pode começar ela de forma manual e simples, mas depois a gente tem que escalar essa comunicação. A gente tem que preparar ela num ambiente melhor. Porque, como o nosso amigo Diamond falou, o home office trouxe isso para a gente, a comunicação online não vai mais sair das nossas vidas. Só que a gente precisa se preparar melhor para elas, para poder atender os nossos clientes e atender as questões desse jeito. Por quê? Porque os nossos clientes hoje são o consumidor 4.0, é o consumidor online. Veja, o consumidor online não é aquele que somente compra da internet, mas é aquele que se usa da internet, se utiliza da internet para consumir informações e se relacionar com as empresas das quais ele compra. E quais são as 4 grandes características desse consumidor? Ele é imediato, ele é imediatista, ele quer as informações na hora. Porque ele está acostumado a pegar um celular lá com meia dúzia de dígito e um enter, ele vai lá e acha o que ele quer. Eles são conectados, não só com a empresa, com a outra empresa, mas conectados em comunidade. Ele fala o tempo inteiro com as pessoas, ele é sabido, esse cara. Ele é exigente, então ele não quer mais só olhar para preço, ele quer olhar para nível de serviço, de produto, qualidade, conveniência. E ele quer olhar também por informação. Ele é muito informado. Já visto que nós, consumidores 4.0 que somos, quantas vezes a gente chegou numa loja e a gente sabia mais do produto do que o próprio vendedor. Nós somos informados, o consumidor 4.0 tem essa questão da informação. E aí, então, para a gente terminar a palestra aqui bem no tempo, vou dar para vocês 8 dicas de como iluminar a nossa comunicação online. A primeira é o seguinte, a primeira resposta tem que ser rápida. Lembra ele, o consumidor 4.0, ele é imediatista, ele quer as coisas rápidas. Então, a primeira informação tem que ser rápida. Nem que seja um olá, boa tarde, bom dia, logo vou lhe atender. As pessoas, quando elas te acionam, elas querem saber se você está com o olho para elas muito rápido. Essa é a primeira dica. Conectada a essa dica, tem o seguinte, em seguida, certo? Se esforce muito mais para compreender a mensagem do que para falar. E aqui tem uma questão que, inclusive, o Caio trouxe na palestra dele, que é o uso do spin selling. Tá? Porque assim, a gente trabalha muito no seguinte, sabe? A gente fica afoito na comunicação, a gente fica muito afoito na comunicação e quer já dar uma solução, já falar... Não, calma, cara, ouve o teu cliente primeiro, se certifica que você compreendeu o que ele disse, porque a pior coisa é a gente perguntar alguma coisa para alguém e ele respondeu o que a gente não perguntou. E acontece muito isso na comunicação online, porque como ela é frágil, ela é ali no texto, então, às vezes, a gente precisa, com certeza, se preocupar muito mais em perguntar. E aí, por que eu falei do Caio, né? Porque o spin selling que ele falou, que apesar de ter selling no nome, as técnicas de perguntas inteligentes do Neil Hackman servem para qualquer coisa. Eu brinco assim, até diferenças com a minha esposa, eu uso spin selling para resolver, entendeu? Porque ele te ajuda a compreender o que é investigação, ele te ajuda a compreender o que é se certificar do que você tem que responder. Então essa é a segunda grande dica aqui para vocês. Outra coisa muito importante, informações básicas tenha sempre à mão. Se o teu cliente sempre perde um link, sempre perde um texto que você tem, sempre perde um documento, sempre perde algumas coisas, isso você tem que ter à mão o tempo inteiro.
Se os teus colegas de trabalho sempre te pedem alguma informação que é básica, tenha isso à mão, faça a sua biblioteca de coisas que você tem que ter na mão, certo? A sua biblioteca das coisas que você tem que fornecer e falar para o teu cliente. Porque ele não é imediatista? Então, se você já sabe um monte de coisas que ele precisa, já tenha essas coisas sempre à mão. Legal? Então, essa é uma grande questão. Quando a gente fala, inclusive, de implantação de chatbot, que é uma coisa que é um tema bem interessante, muito atual, a gente fala assim, as pessoas acham que a inteligência artificial, ela acontece de forma mágica, sabe? Sabe, pega uma varinha de condão e fala assim, que se faça inteligência artificial aqui na empresa. E não é assim. O machine learning, ele precisa ser ensinado. E como é que a gente começa a ensinar o machine learning? Pelas experiências que a gente já tem catalogada. Então, por exemplo, quando o teu cliente entra no teu WhatsApp e pede alguma coisa, quais são as frases que ele usa? Qual o vocabulário que ele usa? Como ele te pede? E é claro, para cada um desses pedidos, o que você entrega para ele? De informação, de direcionamento, certo? De links. É assim que a gente começa a padronizar o famoso machine learning, com ferramentas falar um pouco técnico aqui, de NLP, como a gente fala, né? Você fala o Dialogflow, tão utilizado pela inteligência artificial do Google, por exemplo, ele começa a padronização dele por isso. Depois você vai melhorando essa curadoria do bot, né? O cliente perguntou aqui tal coisa, o bot não conseguiu compreender. Beleza, bota aquele insert aqui também. Você vai melhorando a inteligência artificial. A inteligência artificial não faz tudo sozinha. E tudo começa quando você tem esse catálogo, essa biblioteca das coisas básicas que o teu cliente precisa, pede para você, do teu colaborador pede para você, e você precisa começar a colocar ali dentro do chatbot. E isso começa aqui no manual. Quarta questão aqui, em reuniões online, sempre que puder, abra a webcam. Né? Abra o webcam. Acho que falar com a webcam aberta numa reunião online faz completa diferença. Nós esquecemos disso. Hoje a gente trabalha em home office e acha que pode trabalhar em home office com um pijama o dia inteiro. Não dá não, gente. Nossa comunicação, como o Diamond trouxe ali, né? Olha só, acho que o home office ajuda nisso. O Ronaldo, ele já sabe, a Camila Mistal, que, claro, e a lei aqui no Incandescente, por exemplo, de webcam aberta. As pessoas ainda precisam olhar no teu olho, nem que o teu olho seja essa bolinha aqui, ó, entendeu? Nem que seja essa bolinha aqui da tua webcam. Você precisa olhar no olho das pessoas, elas precisam olhar o que você está falando, parece engraçado, mas isso é absurdamente importante, que muito do que elas interpretam errado somente na tua voz, elas não interpretariam se elas olhassem para você. Certo? Então é muito importante. Tem essa prática, institua essa prática na tua empresa. Pode ser bem legal. Expressão corporal, o Douglas falou exatamente. Cara, então todas as expressões do corpo são muito importantes nesse sentido. Quinta dica, foque na discussão do momento. Aqui está uma treta. Por exemplo, eu aqui nesse momento estou falando aqui com vocês, estou com 2 monitores, beleza? Quantas vezes a gente faz uma reunião online, está aqui ouvindo a reunião, mas está na outra tela fazendo outra coisa? Na comunicação online, como ela é mais pobre, tem algumas questões que acontecem nela que são muito singelas. E se você não está prestando atenção para pegar aquela questão, para pegar aquela fala, você pode perder a oportunidade de interagir, perder a oportunidade de reagir a um problema que nasce ali. Então, foca a tua atenção. A internet, ela naturalmente, ela tenta levar a nossa atenção para outro lugar, mas aqui é trabalho, na comunicação online é trabalho, e focar de volta a nossa atenção no que está acontecendo na discussão do momento é absurdamente importante para desdobrar tudo que a gente tem a fazer depois. Legal? Olha só, o Ronaldo, mais uma vez, está falando que a gente tem que se adaptar de novo, exatamente. A gente tem que se adaptar a tudo isso. Porque eu vou falar uma coisa ali no final, Ronaldo, não me deixa esquecer. A sexta aqui, ó, escolha melhor as brigas que você vai brigar. Discussões online deixam rastros, deixam marcas na sua reputação. Está aqui na sala aqui já participando com a gente, está aqui Cris Santos, que é um cara mestre em reputação online, um dos caras de reputação online mais ilibadas que eu conheço nesse mercado. Por conta disso, cara, a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Porque os teus debates, eles deixam rastros.
brigar online, seja numa reunião online, seja no grupo de WhatsApp da família ou na rede social, é um grande problema, porque essa, como a gente vem falando desde o princípio, como é uma comunicação mais frágil, ela sempre vai ter esse problema de deixar ruídos. Então é muito fácil brigar. Então você tem que escolher um pouco o que você vai brigar na tua comunicação online. Beleza? Por quê? Aí na penúltima dica, que é o seguinte, use positivismo. Por que de negativista, de pessimista e chato já está assim, ó? Não precisa de mais um. O mundo já está cheio de pessimistas, o mundo já está cheio de negativistas. Não seja você mais um. Legal? E tanto é, por exemplo, por que eu estou trazendo isso? Esse evento que nós estamos fazendo aqui é um evento beneficente, certo? Eu vejo que a galera, poxa, às vezes a gente tem tanta dificuldade de acessar uma ONG, uma OSC, que seja realmente, sabe, íntegra, que realmente defenda uma ideia legal. Olha, aqui nesse evento hoje da Incandescente, a gente tem exemplo de 2 grandes ONGs incríveis, certo? Que a gente pode ajudar elas agora, certo? Quando a gente pega o pessoal do Bartô, certo? Poxa, é mó barato, cara, o trabalho que eles fazem, sabe? De recuperar os animaizinhos, de doação, sabe? De recuperar os animais abandonados, sabe, cara? E um big de um trabalho bacana, e para você que é engajado na causa PET, poxa, é fundamental estar próximo de uma entidade como essa. Então faça um convite a todos, faça a sua doação. Eu sei que o time da Incandescente está super agilizado, sabe, com a questão de venda do convite e das próprias contribuições, mas se aproxima. Pô, gente, tem o pessoal lá do Pequeno Leão, né? Eu li. Exatamente. O pessoal do Pequeno Leão, cara, faz um trabalho muito legal de crianças em situação de risco. A gente sabe, inclusive nesse momento, quantas famílias estão numa situação complicada e o Conselho Tutelar precisa de lugares para amparar essas crianças num processo ali transitório. Então, para você que é engajado na educação infantil, para você que é engajado na qualidade de vida mental das nossas crianças, poxa, o Lar Pequeno Leão é um big de uma instituição. Então, sabe, por que a gente não engaja mais num Pequeno Leão, ajudando crianças numa situação tão difícil, sabe, crianças e famílias numa situação tão difícil? Por que a gente não engaja no pessoal do Bartô, por exemplo, para sair do negativismo do mundo? Porque a gente precisa plantar muito esse otimismo que o mundo necessita desse otimismo agora. E para terminar, como eu falei lá no meio, essa é a lei da comunicação online, na minha opinião. Não deu certo num canal de comunicação mais fraco, migra para o canal mais forte. Vamos parar de ficar fazendo treta em WhatsApp, vamos parar de ficar fazendo treta em rede social. As pessoas lá do outro lado não te entendeu, puxa o telefone e fala com ela. Sabe, aquele seguidinho, o texto não deu certo, manda uma mensagem de áudio. A mensagem de áudio não deu certo, fala assim, parou, respira você aí, eu vou respirar aqui, me dá um momento, 10 minutos, a gente puxa o telefone, eu converso com você e a gente resolve essa pendenga. Principalmente para trabalho. Está tudo tão dinâmico, está tudo tão acelerado que a gente se esqueceu dessa possibilidade de comunicar com os nossos pares dentro da empresa, com os nossos parceiros de forma mais quente. E aí a gente deixa rolar essa comunicação online que às vezes ela dá ruído porque ela é frágil. Certo? Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma dica só, eu deixaria essa, sabe? Vamos olhar para isso. Não insistam em comunicação. Se a comunicação mais fraca está dando certo, lindo, maravilhoso, ela é produtiva, vamos lá. Mas transborde ela para comunicações mais do jeito que é bacana. Certo? E aí, assim, para chegar nesse caminho, esse é um dos lemas que eu levo aí nas palestras, assim, o tempo da indecisão está saindo muito caro para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas e para as nossas carreiras. Então, decida mais rápido, faça as coisas mais rápido, se jogue mais em novas experiências mais rápido. Vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. A gente vai errar rápido. E errar rápido é fundamental, errar rápido. Porque quando eu erro rápido, eu aprendo rápido. Certo? E aí vira um ciclo virtuoso, que eu decido rápido, rápido, aprendo rápido, decido rápido, rápido, aprendo rápido, e de novo, de novo, de novo. Quando a gente forma esse ciclo na nossa vida, a gente vai em direção do caminho que a gente precisa ir, não do caminho que a gente queria ir. A gente precisa deixar o mundo ensinar a gente também nesse sentido. Então, essa é uma dica que eu sempre deixo. E já vou aqui, depois tem aí perguntas, a turma já estou de olho aqui, deixar meus dados para vocês. Vocês me acham como Hugo Palestrando, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E foi um grande barato aqui palestrar para vocês. Estou à disposição para responder algumas perguntas. Parabéns, Super Hugo. Muito boa a palestra, muito boa a sua apresentação.
Cara, gostei bastante o que eu vi assim de bem interessante, sabe que eu admiro muito a dinâmica como você faz o trabalho do DISC, e você trouxe o DISC, eu nem imaginava que a gente ia entrar no DISC quando eu vi a temática sobre redes sociais, e fez todo sentido você entender a maneira, né, como cada um interpreta a informação, como cada um entende, absorve a mensagem, porque essas linhas cruzadas, muitas vezes, podem ser um grande desafio, né, de equilibrar ali, de organizar, né, a comunicação entre pessoas, dentro das equipes, entre cliente e fornecedor, né? Exatamente, cara. Sabe que eu esqueci de uma frase aqui, mas vou aproveitar o que você trouxe. Tem uma amiga minha, que é a Gabriela Costa, ela trouxe uma frase que eu adorei. Ela falou que empatia é eu me colocar no meu lugar para respeitar o seu. Às vezes a gente acha que empatia é me colocar no lugar do outro. Impossível. Você nunca vai conseguir sentir as dores do outro. Então, quando você está atendendo o teu cliente online, quando você está atendendo o teu cliente por telefone, ele te faz um pedido que você acha meio estranho, entenda a perspectiva dele. Você não vai conseguir se colocar no lugar dele, mas compreenda que as razões que levam ele a te pedir alguma coisa, a te criticar de alguma forma, ele tem alguma razão para aquilo. E quando você vem nesse viés da empatia, que é empatia, então, é eu me colocar no meu lugar, para eu compreender o teu, tudo fica melhor, porque você para de achar que essas coisas são só para te afrontar, entendeu? Então, esse é um grande lance da comunicação. Cara, eu acho que uma curiosidade, depois a gente volta para a temática, porque tem realmente algumas perguntas para a gente responder. Qual era a cor da camisa? Todo mundo sempre pergunta, cara, é a cor que você vai gostar. Sabe que hoje eu até falei, eu tô com uma camisa vinho, né? Normalmente para contar de casa eu vou de camisa branca ou camisa preta. Mas você viu que olha como é sugestionado. Você viu que teve um monte de vermelho? Teve um monte de vermelho por conta da minha camisa vinho. Olha, cara, como o cérebro da gente, ele pega sinais, assim, ele pega símbolos, assim, cara, e assimila inconscientemente, cara, muito legal. Aqui no chat do YouTube teve bastante gente que falou rosa também, eu vi que foi... Adoro rosa. Não, eu gosto bastante também, eu uso com muita frequência. Mas muito bom, cara, muito legal. Foi só uma curiosidade para o pessoal, que é uma analogia, né, uma reflexão para fazer sobre a camisa, não necessariamente ele saiu dali com a camisa mesmo. Então, algumas perguntas aqui, né? Vamos lá. Esse é um dos pontos que eu acredito que é bem delicado. Acho que até foi um pouco mais antes e agora acho que as pessoas já têm entendido as redes sociais como um reflexo da realidade, né? Tipo, as pessoas, pelo menos da sua realidade, né? Um desafio que eu faço para quem está assistindo a gente troca de cuidado com isso, por favor, tá? Mas troca de celular com alguém e olha o Instagram da outra pessoa. Não vai ter nada a ver com o seu. Não vai ter nada a ver com o seu. Porque as coisas com que você... As páginas que você segue, as pessoas que você curte e tudo mais, trazem para você a sua visão de mundo, aquela forma como você acaba interpretando ali, né, aquilo que chega para você. Quando você olha para o outro, que segue outras páginas, ele vê outro universo nas redes sociais, né? E não tem o certo e errado. Os dois são os universos que cercam aquelas pessoas, né? Exatamente. Se nas redes sociais tem os algoritmos das redes sociais, legal? Então, que leva a tua timeline ser de um ou de outro jeito. Na minha timeline só tem desgraça. Tome cuidado, talvez você esteja trazendo a desgraça para a tua timeline, sabe? Só tem tragédia, então cuidado. Da mesma forma que tem o algoritmo nas redes sociais, qual é o algoritmo que está rodando aqui dentro das nossas mentes? Algoritmo mental, né? O algoritmo mental, qual é a lente que nós estamos formando para visualizar o mundo? Esse algoritmo que está aqui dentro, não está no mundo. E você mandou muito bem, não existe realidade, existe percepção da realidade, cada um tem a sua. Exato. Muito bom. E a pergunta que eu ia trazer, né, na verdade acabei colocando uma reflexão em vez da pergunta, mas a pergunta que eu ia trazer tendo aí as redes sociais como uma ferramenta muito ativa na vida de todo mundo, como para as empresas, muitas vezes, elas devem lidar com as reclamações que podem chegar nas redes sociais? Porque a partir do momento que você está exposto a querer se comunicar com a comunidade, com a sociedade, né, onde você como marca ou a sua empresa se posiciona, é natural que você possa ser uma hora ou outra ali espetado ou ouvir umas verdades não tão boas, né? Como lidar com as reclamações nas redes sociais?
Olha só, de novo, o Cris, vamos ver se eu aprendi certo com você, hein? Acho que tem duas coisas bem importantes ali. Agora, brincando aqui, eu e o Cris, a gente conversa muito sobre isso e tem uma palestra muito legal dele sobre isso também. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro é o seguinte, quem vai na rede social e fala alguma coisa, boa parte dessas pessoas, ela teve um motivo para aquilo. É lógico que existem os haters profissionais, e hater profissional, vamos chegar nele ali também. Mas, de qualquer forma, a primeira questão é, o que você responde na rede social, ele não tem só o objetivo de responder para aquela pessoa que te disse alguma coisa, mas ele tem o objetivo de deixar a tua marca para todas as outras que vão olhar e não vão falar nada. Então, esse é o grande cuidado. Em treinamentos de media training, por exemplo, a gente sempre fala assim, e é uma técnica que você adora também, Vinícius, que é o positivo, negativo, positivo. Legal? Então, abrace. Sinto muito por isso ter acontecido, não é comum com os nossos clientes, trata da questão. Eu gostaria de identificar melhor a tua questão e volta para o positivo. Então, a grande questão é que você responde na rede social e tem essas duas grandes questões, que é responder para quem perguntou e essa pessoa que perguntou ou criticou teve algum motivo. E a segunda grande questão é qual é o registro, qual é o rastro que você vai deixar na tua rede social para todas as outras pessoas. Sempre, e assim... Tá de cabeça quente com o que alguém te falou na rede social? Levanta, pega uma água, espairece e depois responde. Nunca responda de cabeça quente. Show. Uma pergunta aqui do Fernando Lessa. Se o cliente resiste ao telefone, né? E você precisa ali de um canal... Peraí que a resposta fugiu para mim. Pronto. E você precisa de um canal mais forte. Qual opção? Né? Aí, assim... tentar levar ele para call, né? O que você entende disso? Eu acho assim, o cara está no WhatsApp, ele só quer no WhatsApp, você tem que entender duas coisas. Primeiro, se ele realmente é um cliente, como o Caio falou em vendas, ele é questão de qualificação e tudo mais, entendeu? Primeiro, se ele realmente é um cliente para você, ou ele só quer seu preço muito rapidinho, e ele só está te comparando com um monte de outras pessoas. Porque quem realmente tem interesse com você, você pode jogar uma isca dentro ali da rede social e trazer ele para o canal mais forte. Então, por exemplo, se eu estou no WhatsApp, um vídeo ajuda, um link ajuda, um áudio ajuda. Mas nesse áudio, nesse link, nesse vídeo, eu sempre deixo a mensagem. Olha, isso aqui só estou te dando uma pincelada aqui sobre o que eu quero conversar por telefone com você. Porque quando a gente estiver no telefone, eu consigo te esclarecer muito melhor, te entender muito melhor e continuar. Então, você tem que jogar as tuas iscas na rede social. Você joga aquela isca, certo? E se aquela pessoa for fisgável, ela vem para o canal mais forte. O problema é que muitas vezes a gente quer trazer para a comunicação mais forte quem não viria mesmo. Sabe? As pessoas que só ficariam lá e elas não estão interessadas, elas só querem coisas muito rápidas e superficiais. E boa parte das nossas empresas não pode ter esse público perto da gente. Não pode não, mas não vai conseguir converter esse público para perto da gente. Boa. Cara, eu tenho uma aqui, assim, você acha que se a pessoa conseguir, né, alinhar a expressão, a forma, né? Porque eu estou querendo dizer nesse sentido, né? Você tem tonalidade na voz, no vídeo você tem movimento, né? Os italianos assim falam muito bem por vídeo e tal. Se ele conseguir alinhar a expressão à escrita, melhora o resultado em canais de comunicação como WhatsApp ou Messenger, que vão ser muito de texto? Opa, buyer persona, brand persona. Então, quem é o teu público-alvo? Como esse público gosta de responder? Por exemplo, eu tenho alguns canais de suporte que eu visito que a galera, senhor Hugo, deveras importante a vossa presença aqui hoje. Tem outros caras que falam assim, e aí, Hugão, beleza? Show, hein? Vi que teu chamado lá, o último chamado foi resolvido. E aí, o que pega hoje? Então, é buyer persona, é brand persona. Qual é a cultura da tua empresa? Qual é a cultura do teu público? Qual é a melhor forma de você se comunicar com ele? Então, não tem certo ou errado nessa hora, entendeu? Tem muito de você ajustar e entender que você não vai acertar todo mundo. Boa, perfeito. Como eu acho que essa aqui até está dosada um pouco a que você acabou de responder, que era como acertar o tom da comunicação com tantas redes sociais. Né? Você pega, às vezes, uma rede social mais formal, uma rede social mais despojada. Eu vou até fazer aqui, abrir um pouco esse leque, né? Trazer o universo, por exemplo, do TikTok, que é totalmente à vontade, vou dizer assim, né? Muito nesse sentido. Como alinhar o tom de voz por tantos meios e tantas redes sociais diferentes? Bem lembrado, preciso colocar na minha apresentação, também estou no TikTok como Hugo palestrando e muito em breve vou começar uma série de conteúdo ali. Eu acho que é o seguinte também, por exemplo, se você é uma consultoria jurídica e acha que tem que estar no TikTok, tome cuidado.
Dá para fazer coisas lá no TikTok sobre consultoria jurídica? Dá, mas o teu discurso não vai distanciar tanto do discurso que você já tem dentro do LinkedIn. Legal? Você vai falar de forma mais despojada, mas o teu conteúdo vai ser muito próximo. Agora, se você é uma empresa de entretenimento, tem que estar dentro do LinkedIn, também tome, sabe? Então, eu vejo assim, que quando você define a temperatura da tua comunicação como um todo, você vai fazendo ajustes dentro das redes sociais, mas você não pode descaracterizar a tua comunicação de uma rede social para outra. Senão a pessoa que te segue, por exemplo, no Instagram e te segue também no LinkedIn, ela não te percebe a mesma pessoa, entendeu? Então, acho que tem uma questão também de dosar um pouco isso. Legal, cara. Tem uma aqui, voltando um pouquinho mais na dinâmica do perfil DISC, que diz assim, como lidar se a maioria, depois eu complemento também, que essa aqui eu gosto, quero comentar. Como lidar se a maioria dos meus colaboradores são do perfil D, né? E aí, como talvez ter que gerenciar possíveis conflitos? Canta todo dia de manhã, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Cara, se você, sabe assim, eu fui chamado uma vez num time comercial que tinha tretado, saído na mão uma semana antes, e a gente fez um acesso e a gente descobriu que todos eram autodes estourados. Então, o grande lance é o seguinte, sabe? Agora, falando sério, primeira coisa, independente do perfil das pessoas, elas devem se respeitar. Independente do perfil das pessoas, elas têm que ter um acordo de convivência. Legal? Porque não é porque eu tenho um determinado perfil que eu posso ser desculpado por todas as minhas falhas. Também não. Certo? A sociedade onde a gente vive hoje é uma sociedade tão polarizada, onde existe tanto uma crise de razão, nós gestores, líderes, executivos de empresa, nós precisamos proporcionar que essas pessoas voltem para um acordo de comunhão, de convivência, sabe? Agora, é claro, próximo às contratações, tentar equilibrar um pouco esses perfis, porque se você tem todos os perfis olhando somente para um lado, você tem um departamento, uma empresa enviesada, que só vai achar um tipo de solução, que só vai conseguir atender um tipo de cliente. Então você precisa ter distribuído todo mundo. Ó, muito boa. Eu vim aqui para o YouTube, peguei aqui um comentário do Maico Eda, e ele comenta, né? É possível criar rapport mesmo no telefone, né? Se conectar com o seu cliente em diversas plataformas. Acredito que é justamente essa questão de você dosar o meio, né? O meio de comunicação, o formato e tal, e entendendo aquela escada, né? A mudança de fase, caso você realmente precisa sair de uma inicial, mais texto, para uma mais... O áudio do WhatsApp, né? Às vezes, eu não lembro esses dias, é que eu estava falando com alguém que a cliente mandou para ela uma série de textos. Isso aqui, por que é desse jeito? Isso aqui, por que mudou? Isso aqui, por que não está funcionando como eu gostaria, tal? E aí eu lembro que ela estava falando, nossa, Vini, a pessoa tal está falando isso, tal. Eu falei, ó, no meu ponto de vista, e a gente estava discutindo sobre áudio de WhatsApp agora há pouco, no chat do YouTube, eu falei, essa eu responderia em áudio. Porque se ela fala assim, por que isso? Aí eu respondo ali. Aí ela já veio num tom talvez um pouco mais seco no texto. E eu vou responder, ela vai interpretar o meu texto no tom dela. Então eu falei, neste caso, responderia em áudio e falar assim, olha, eu vou responder em áudio para a gente abordar cada um dos tópicos que você está me trazendo. Sobre o primeiro, olha, tá. E também não adianta você falar assim, ok, quer saber? Estou te respondendo em áudio aqui por causa disso. Não, é isso que falou. Cara, você tem que entrar no áudio e baixa o tom, dá calma. Gente, olha só. Cara, fantástico esse exemplo que você trouxe, Vini. Porque assim, o cliente puxou a faca, você puxa a faca junto, tá feita a briga. Total, né? Saca? Então é muito disso, cara. Por isso que, quando eu falo desse negócio que a gente tem que ser mais positivo, otimista nas nossas comunicações, não é só uma questão ali de we are the world, sabe? Não é, cara, mano, vamos baixar a bola das nossas comunicações, vamos trazer um negócio mais calmo, cara. O mundo já tá muito doidão, gente. O mundo já está muito doidão, sabe? A gente precisa trazer mais aqui, ó, mais na tranquilidade, porque é assim que a gente consegue desenvolver um pouco mais. Por mais que seja um auto D mais agulhado, mas, pô, brigar o tempo inteiro também, cara, enche o saco, chega uma hora, sabe? Bater de frente o tempo inteiro, não dá. Então, é muito disso. E você matou a charada. Pô, o texto não resolveu, manda um áudio. E quando você manda um áudio, ó, positivo, negativo, positivo.
te entendi, compreendi, demorei até um pouco para responder, para refletir melhor sobre o que eu ia te responder, porque eu acho que né? E aí você começa a resposta, num tom mais baixo, numa calma. Ó, vou fazer uma pergunta para quem conhece o Hugo, sabe que às vezes ele tem um negócio que vai assim, ó, que ele vira a chavinha, né? Então, essa pergunta aqui, ó, eu tô virando a chavinha, é realmente para o Hugo palestrante, tá? Não para o nosso head de marketing, porque tem a ver um pouco com a metodologia como a Incandescente trabalha. Okay. Se eu tenho ali problemas, dificuldades, né, ou uma dinâmica de gestão de informação, de aprovação de material e tudo mais, que é diferente, às vezes, de uma venda mais pontual, uma venda que não tenha tanto detalhamento. Mas se eu tenho ali algum tipo de dificuldade ou muito volume de informação para se fechar algo via canal de WhatsApp, eu não devo utilizar este canal, que, assim, só para contextualizar para quem não conhece, aqui na Incandescente, a gestão de projetos, né, a gestão de marketing, o time de atendimento no marketing não utiliza o WhatsApp como ferramenta de comunicação. É utilizado pelo time comercial, mas não é utilizado no time de gestão, porque envolve muito detalhe, né, no processo criativo e de estratégia. Como você entende como palestrante essa dinâmica do volume de informação de WhatsApp, compartilhamento, áudio, texto, arquivo, tal, né, nesse formato de gestão? Olha, incrível. Eu acho que assim, o WhatsApp é uma ferramenta incrível, tá? É uma ferramenta que realmente você pode falar assim, só pelo tamanho da adoção dela nos países onde ela existe, já mostra que ela é uma ferramenta incrível. Mas complexidade e cadência não é para o WhatsApp. O que eu falo de complexidade? Você tem que explicar alguma coisa grande, explicar legal mesmo, tem que ter uma dinâmica ali de feedback imediato ali sobre o que você está explicando. Você precisa mandar um documento. Eu particularmente, eu não uso o WhatsApp. O WhatsApp, ele é esperto, ele é para aconteceu tal coisa, dá uma olhada para mim, putz, não vai dar tempo, sabe assim, ó. Então, nesse atendimento, coisa que é muito rápida, beleza? Te mandei aquele negócio urgente e tal, tudo mais. Pô, legal, eu acho que é isso aí. Certo? Tanto é que em alguns projetos que eu tenho um grupo que chama assim, nome da empresa, Urgências e Avisos. Só, é Urgências e Avisos naquele WhatsApp, entendeu? Se vai para um negócio mais complexo, aí outros canais. Uhum. Porque mesmo catalogar e criar biblioteca de coisas dentro do WhatsApp é muito complicado. Se você tiver num grupo, então, com um monte de gente, você é louco, entendeu? Então, assim, online, gente, peraí, hoje a gente tem Google como Drive, a gente tem o OneDrive como Drive, que você pode criar pastas com as informações, você tem o e-mail, cara, que você escreve melhor, cataloga, aquilo fica no histórico, um histórico que é acessível depois. Então, eu acho que assim, precisa de coisas mais cadenciadas e coisas de alta complexidade, eu vou fugindo do WhatsApp nesse momento, eu vou buscando outras ferramentas que permitem isso. Agora, se é rápido, se é ligeiro, se é avisar uma coisa, contribuir com uma coisa muito rápida, aí o WhatsApp ele tem funcionado bastante como ferramenta, sim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, que eu acredito que tende a ser aí uma das nossas últimas na interação, que diz o seguinte, deixa eu só abrir ela aqui novamente. Queria que você falasse um pouco sobre a agressividade, muitas vezes, utilizada nas redes sociais, né? Algumas pessoas são agressivas na reação da forma de se pensar diferente entre um e outro. Aí, assim, eu tenho que realmente trazer que talvez isso não seja tanto frequente quando a gente fala de posicionamento das empresas nas redes sociais, mas toda empresa é feita de pessoas, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a gente realmente percebe, principalmente quando às vezes cai num cunho político, algo do tipo, mas não limitado a isso, que às vezes algumas pessoas elas perdem um pouco a mão. Isso pode ser até grupo de WhatsApp também, né? Perdem um pouco a mão ali, né? Na forma como um falou ou interpretou. Tem muito a ver com essa questão de tomar a água, né? Que acho que aquela ali não tomou, aquela ali não a pessoa que mandou a pergunta, né? Aquela pessoa que às vezes sobe um pouco o tom e destoa da conversa, faltou tomar aquela aguinha antes ali, né? Sim. Antes de responder isso, até falar, galera, se vocês tiraram foto de alguma parte da palestra e vão publicar em redes sociais, me marquem lá, tá? Responderei a todos vocês com bastante carinho. Tá lá é o Hugo palestrando no LinkedIn e o Hugo palestrando também no Instagram. Fica à vontade, vai ser um grande barato, tá? É importante aí, até que você está com o slide compartilhado mesmo, tem todos os acessos para o pessoal seguir o Hugo, que é um cara riquíssimo. Hugão, respondendo essa pergunta, a gente fecha para ir para a Sandra.
Beleza. Eu vejo o seguinte, cara, nesse contexto. Agora, eu confesso assim, me dá só o final da tua pergunta, cara. Era o lance, assim, das vezes, a agressividade, né, na comunicação Lembra, das então redes peguei. sociais e tal. Olha só, existem pessoas que elas têm a capacidade de te falar coisas nas redes sociais que elas nunca teriam essa capacidade ou essa energia para te falar isso pessoalmente. Isso mostra o quanto as redes sociais, por conta da distância digital e por conta do anonimato, as pessoas se veem encorajadas a falar certas coisas que no meio presencial elas não falariam, que num telefone elas não falariam. Uhum. Então, acho que primeiro é isso, esse é o grande drama da rede social hoje, das comunicações online, porque é muito fácil você ser agressivo com as pessoas. Uma vez sabendo disso, é a nossa responsabilidade de baixar o tom, sabe? De segurar um pouco, de acalmar as relações. Quando você está falando para você pessoalmente, tudo bem, cara, é uma opção tua. É uma opção tua, e aí por isso que eu falo lá, escolha quais são as brigas que você vai brigar. Agora, se você está falando por uma empresa, é a responsabilidade de criar em torno dessa empresa uma comunidade que se entenda, uma comunidade que se respeite e uma comunidade que se comunique de forma produtiva. Sabe? Então, o colaborador da empresa que vai responder, ele precisa ter essa calma, ele precisa ter essa paciência de entender que ali ele não está defendendo a sua opinião, mas ele está defendendo o perfil de uma empresa e que essa empresa tem muito a perder se ele errar a mão. Diversos casos de colaboradores de empresas pequenas, médias e grandes que fazem grandes besteiras nas redes sociais. Isso está nos jornais o tempo inteiro. Não sejamos nós esses, entendeu? Não sejamos nós. Então, você vai responder pela tua empresa, calma, existe responsabilidade nesse processo. E no final, pessoal, e aí Hugo pessoalmente dando resposta para você pessoalmente, não briga não, o mundo já tem briguento demais. Bom, meu amigo, muito obrigado. É um prazerzão sempre ter você com a gente, né? E cada palestra a gente aprende um pouquinho mais. Grande abraço, meu amigo. Cara, eu queria agradecer a todos aqui presentes, agradecer a todos vocês, todos os palestrantes aí, Caio, que já esteve aqui com a gente, todos os palestrantes, grandes amigos que passarão até aí à noite. Eu vou dar uma saidinha agora que eu tenho que participar de um outro evento, mas volto para participar aqui com o chat, continuar com vocês mais para o final da tarde. E eu queria agradecer à Agência Incandescente por mais uma vez realizar esse evento e não se deixar abater pelo fato de estarmos presencialmente distantes para fazer um evento como esse. Então, parabéns, Vinícius, parabéns a todo o time da Agência Incandescente, que eu trabalharam um monte para esse evento ser esse sucesso que ele está sendo. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu.